Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes e assistidos do Banesprev. Estamos aqui no nosso terceiro webinar, como prometido, para tentar esclarecer a todos sobre esse plano CD lançado pelo Banesprev, que vai permitir que quem quiser, né, voluntariamente, migre para esse plano. Então, a ideia aqui é esclarecer tudo, deixar tudo bem transparente. Nosso webinar, nosso bate-papo, de novo, estou com o Valdemir Lima, que é presidente do Banesprev, e o Sátio Teixeira, que é o atuário, vocês já conhecem bem. Já expliquei o que era atuário, né, Sátio, no nosso primeiro vídeo. Quem quiser, vai lá e saiba o que é o atuário. Bom, no nosso último bate-papo para cá, teve uma ótima novidade, que era um desejo de todo mundo que estava acessando o central de atendimento, que é a divulgação de um valor estimado ainda, que ainda não, longe do valor definitivo, mas que já serve um pouco de orientação sobre o valor que individualmente cada um tem, supostamente, dentro do fundo. Valdemir, explica melhor isso aí com detalhes, que está todo mundo ansioso para saber que valor é esse que apareceu, que cada um pode acessar individualmente e ver, supostamente. É isso que eu tenho no Banesprev? Bom, cumprimento a todos aí, mais uma vez é um prazer. Cumprimento aos participantes também que estão aqui nos assistindo, Jorge. O Banesprev ele tem trabalhado incansavelmente para a gente oferecer aí aos grupos de participantes sempre a melhor informação, a informação correta, né, através dos nossos canais oficiais, especificamente, né, em relação a essa divulgação que nós fizemos recentemente. Hoje, Jorge, na área restrita do participante, que fica lá no site do Banesprev, é possível, sim, visualizar a estimativa do montante individual que será transferido para o novo plano CD. Caso, é lógico, né, haja aí uma opção voluntária deste participante no momento da migração. Essa iniciativa ela tem um objetivo de atender os anseios, né, as expectativas do nosso público, dos nossos participantes, para que eles tenham, neste momento, né, uma primeira ideia sobre este valor individual que poderá ali compor este novo plano CD. Lembrando que este valor ele será ali registrado numa conta que terá nome e sobrenome. E mais do que nunca, assim, esse é um compromisso nosso que nós temos com os participantes, de auxiliá-los para que essa decisão, né, no momento em que tiver que ser tomada, seja feita da melhor maneira possível. Ô, Sátio, então explica melhor que valor de referência é isso. É um valor, por exemplo, a gente vê uma data, 29 de fevereiro. Por quê? Olá a todos, olá Jorge, olá Valdemir. Bom, essa data de 29 de fevereiro é a data em que o processo, a data base do processo que foi submetido para a Previc. Então, os valores que estão lá são os valores que serviram de base para esse processo, para esse cálculo inicial, que é o que vai ser utilizado pela Previc para analisar e decidir pela aprovação ou não desse processo, tá? O que falta nesse número? É bom lembrar que esse número que está lá não é o número final, não é o número que o participante vai efetivamente transferir, tá? Por quê? Porque faltam ainda algumas coisas. Falta acrescentar a distribuição de superávit nos planos em que há superávit e deduzir o pagamento de déficit nos planos em que há déficit. Ainda, no caso do plano 2, tem a dedução do empréstimo referente às contribuições extraordinárias daqueles participantes que fizeram essa opção, tá? Enfim, e esse é um primeiro número, é uma primeira avaliação, tá? E o que a gente tem que lembrar, até para recapitular aqui, até o final do processo, nós ainda vamos ter mais 2 outras avaliações, tá? Teremos uma logo que a Previc aprovar, tá? Quando a Previc aprovar, no mês que a Previc aprovar esse processo, nós faremos uma nova avaliação, e a avaliação final, aquela que vai efetivamente definir qual é o valor que o participante vai transferir, será numa data mais próxima ainda da data da efetiva transferência. Em cada uma dessas avaliações, nós vamos atualizar
todos os dados necessários para o cálculo. Para quê? Para que a gente capture a fotografia mais precisa daquele momento lá da transferência. Então, participantes que tenham se desligado, que tenham se aposentado, participantes aposentados que tenham falecido e gerado pensão, a rentabilidade do plano, tudo isso vai ser atualizado para que, no final das contas, o valor transferido dos participantes seja o mais preciso possível. E lá, esse número final vai incluir esses acréscimos e decréscimos de superávit, déficit, empréstimo que eu comentei anteriormente. Ô, Sátiro, acho que é uma pergunta que todo mundo fez, né? E porque você precisa ter uma projeção de quanto tempo você pode receber, quanto tempo você vai poder usufruir do plano. Então, qual é a expectativa de vida que a gente usa nesse cálculo? Tá, é uma boa pergunta, Jorge. Na verdade, a expectativa de vida ela é calculada com base nas premissas atuariais de cada plano, tá? E essas premissas são as mesmas que já foram utilizadas, que foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Banesprev e utilizadas na última avaliação de 31 de dezembro, tá? A legislação, ela proíbe que a gente utilize para esse cálculo de migração alguma coisa diferente daquilo que o plano vem utilizando normalmente, tá? Então, essa expectativa de vida, tá? Ou essas premissas, na verdade, acrescentadas ainda com o auxílio também das informações pessoais de cada participante, do tipo idade, o sexo, a composição familiar, tudo isso é levado em consideração para definir essa expectativa de vida. Então, podemos garantir a todos os participantes, dar toda a tranquilidade de que essa expectativa segue todas as premissas em vigor do plano por força da legislação. É algo que nem que o Banesprev quisesse poderia fazer diferente. Valdemir, hoje o Banesprev, né, o fundo todo se baseia no benefício definido. Então, as pessoas têm uma ideia de valor mensal a receber ou que já estão recebendo. Então, eles se perguntam muito, e depois que eu migrar para o plano CD, eu vou ter um valor mensal igual? Como é que é diferente? É bom explicar isso bem para quem está analisando a possibilidade de fazer a migração. Perfeito, Jorge. É importante essa pergunta, pois existe aí, na interpretação, um engano muito comum, que é dividir o valor do montante individual divulgado pelo valor do benefício atual do plano em que cada participante está vinculado, para identificar o que seria ali um prazo médio de recebimento do benefício no novo plano, no CD Banesprev. Essa conta, Jorge, se ela for feita assim, ela não considera o efeito da expectativa de rentabilidade sobre o valor do saldo da conta individual, mas é muito fácil demonstrar isso. Eu vou ser bem didático aqui para tentar ilustrar essa situação. Vamos imaginar um benefício mensal de R$ 1.000, pago 13 vezes por 20 anos e com a expectativa de rentabilidade de 5%. A reserva individual desse valor, sem considerar o efeito da mortalidade, será aproximadamente, aí, Jorge, algo em torno de R$ 170 mil. Mas se dividirmos esse valor pelo total das 13 parcelas do benefício mensal, o resultado seria ali pouco mais de 13 anos, ao invés dos 20 anos, né, indicados pelo atuário, pelo Sátiro e pela equipe. Né? Quer dizer que essa conta reduz quase pela metade o prazo estimado pelo atuário, né? E não condiz com as regras atualmente utilizadas aí para o cálculo exato dos valores. Então, é importante sempre a gente ter em mente que o cálculo correto e adequado, de acordo com as premissas, né, de acordo com o que a legislação estabelece, será feito aí pela equipe de atuários especializados no assunto. Bom, a gente, como fez da outra vez, fez uma coletânea das perguntas, indagações que a Central de Atendimento recebeu a partir dos nossos vídeos. Aí eu selecionei aqui algumas, né? Claro que não dá para responder tudo, mas a gente fez um resumo. Aí, Valdemir, a pergunta que também é muito presente, é possível afirmar, se o participante migrar, que o valor que ele recebe vai permanecer o mesmo? Respondo, Jorge. No plano CD,
o valor do benefício mensal ele dependerá do saldo migrado que ficará guardado ali na conta individual de cada participante, né? Como eu já disse, é uma conta que tem nome e sobrenome, mais, né, a rentabilidade dos próprios investimentos. No caso dos participantes ativos, acrescenta-se aí o valor das contribuições recolhidas ao plano, além da opção por uma das formas de recebimento do benefício que o plano CD oferece, que é prazo determinado, o percentual do saldo em valores em reais, ou seja, por uma das formas de recebimento, Jorge, o participante ele poderá receber o equivalente ao que é pago, né, no plano BD atualmente. Porém, se trata de um saldo de conta individual e, em algum momento, né, esse valor ele vai se esgotar. A gente tem sempre muita tranquilidade, muita transparência em afirmar as características do plano, né, para que as pessoas realmente conheçam e possam tomar essa decisão da melhor maneira possível. O plano CD Banesprev, né, não há transferência de recursos para outros participantes, como ocorre nos planos atuais BDs, em caso de morte prematura. A gente não deseja, não espera que isso aconteça, mas, assim, tudo é individual, Jorge, o que significa que, em caso de falecimento, o valor será ali destinado, né, aos beneficiários preferenciais e, na ausência desses, né, aos beneficiários indicados. Nada fica no plano. Então, o participante aqui, ele é dono realmente dos valores que estão ali na conta, que tem o nome e o sobrenome dele. Valdemir, outra dúvida que apareceu muito, embora você já tenha falado bastante disso da outra vez, eu me lembro bem, mas essa questão de imposto, tributação é sempre complicada, as pessoas ficam um pouco temerosas em relação ao tipo de tributação. Então, fazendo a migração para o plano CD, como é que fica a tributação? Jorge, eu queria aproveitar para responder essa pergunta, falando também um pouco da antecipação opcional dos 25% do saldo da migração. Acho que faz sentido a gente trazer esse tema para que os nossos participantes conheçam bem a fundo, né? Em relação ao benefício mensal e a essa antecipação opcional, Jorge, de 25% do saldo de migração, não há alteração, né? Sendo obrigatória a incidência da tributação. Então, a gente segue as regras, né, que a Receita Federal assim estabelece, né? O valor do benefício mensal do participante sofrerá tributação pelo imposto de renda no plano CD Banesprev. Mas é assim como já ocorre atualmente, Jorge, e o valor de até 25%, né, por isso que eu trouxe a questão dos 25% para essa questão, para esse tema, que é a antecipação do benefício, também sofrerá ali uma incidência de IR. É importante deixar claro, né, que o regime de tributação no plano atual é o regime progressivo. Então, hoje, né, todas as pessoas que estão no plano de benefício definido têm o regime progressivo, que pode incidir até 27,5% de acordo, né, com o valor do benefício mensal. É uma regra que, no geral, aí todos já conhecem. Ao optar por migrar para o novo plano CD, Jorge, os participantes poderão escolher, né, no seu modelo de tributação, que ele poderá se manter no progressivo, atualmente, como eu já disse, que terá que fazer, né, um ajuste anual de declaração de imposto de renda, a ser aplicadas aí deduções, isenções, conforme previsto em lei. Então, regras legais, né, a gente não consegue interferir, porque são regras definidas aí pela Receita Federal. Ou ser modificado, né, neste momento, para um regime alternativo, que é o regressivo. Nós temos aí dois regimes, o progressivo e o regressivo. Mas no caso do regime regressivo, Jorge, as alíquotas elas variam ali de 10% a 35%, e não cabe qualquer compensação na declaração de ajuste anual, né, não sendo aplicadas aí deduções legais. Então, é uma questão, de novo, ali de definições da própria Receita Federal. Diferente da tabela progressiva, em que a alíquota depende do valor do benefício, no regime regressivo, a alíquota que vai incidir depende do tempo em que os recursos ficaram ali alocados no plano. Né? Pode-se fazer, é evidente, um planejamento tributário e até pagar menos, mas por isso que é importante a gente observar sempre a situação individual de cada participante. Vale reforçar que no processo de migração para o plano CD,
para fins de tributação, Jorge, conta sempre, né, o tempo a partir da migração, né, e não leva em consideração o tempo que a pessoa já tem anteriormente. Desta forma, Jorge, né, a alíquota inicial para quem mudar do regime, né, do progressivo para o regressivo será de 35% para a vinculação dos recursos migrados até 2 anos, né, havendo redução percentual deste valor, né, à medida que o tempo passe também. Até chegar a 10 anos, que é a alíquota mais baixa, né, nessas Correto. condições, né? Bom, o pessoal que está acostumado a fazer declaração de imposto de renda já deve saber disso, que fica mudando para o modelo simplificado, modelo completo, dependendo das condições. Sátiro, aqui na minha colinha tem outra como é que vai funcionar a questão do imposto de renda? Bom, Sátiro, o Aldemir já falou isso, mas quem optar pelo resgate no plano CD, Tá. como é que fica a tributação? É bom. Um ponto importante para a gente destacar, para a gente comentar, é que resgate não é essa antecipação que o Valdemir comentou agora há pouco, tá? Dos Os 25%. 25%, né? Exato. Resgate é um instituto que só é possível, só é permitido para os participantes que estão em atividade e antes de eles solicitarem o benefício ao Bonesprev. Então, só os participantes ativos poderão pedir resgate. Um aposentado não pode pedir resgate, tá? Uhum. Então, o resgate vai ser o quê? Que valor ele vai resgatar? Ele vai poder resgatar todo o valor transferido, tá? Todo o valor que for migrado de plano, tá? Ele vai poder resgatar, mais as contribuições que ele fizer também no CD e a rentabilidade do plano, tá? Então, esse valor todo, ele pode ser resgatado e, naturalmente, vai incidir sobre esse valor a tributação de acordo com o regime tributário que ele optou ao migrar. Tá? Hoje, como o Valdemir já mencionou, todo mundo está no progressivo. Ao migrar, ele pode optar se quer continuar no progressivo ou se quer passar para o regressivo. Tá? Se ele continuar no progressivo, que é o mesmo de hoje, ele vai ter uma incidência de 15% sobre o valor do resgate, tá? E esse valor vai ser compensado na declaração anual, tá? Então, como você falou agora há pouco também, na declaração ele vai ajustar, saber se tem algum outro pagamento para ver se consegue recuperar alguma coisa daquele valor ou se tem que pagar alguma coisa adicional. Caso ele tenha optado pelo regime regressivo, tá? Aí ele vai pagar a alíquota de acordo com o tempo médio, e como o Valdemir comentou, esse tempo médio começa a partir da migração, ele não conta o tempo no plano que ele está hoje, tá? E esse imposto que ele pagar também no regime regressivo, ele não será compensado na declaração anual. Ele vai pagar e está pago. Não tem como recuperar esse valor depois. Tá? Essa é a diferença entre esses dois. Esse é muito interessante, Sati, porque parece que é uma dúvida cruel que todo mundo tem. No caso, hoje, as pessoas estão acostumadas já com o regime progressivo. E como tem essa possibilidade de passar para o regressivo, é bom fazer umas continhas, né? Tem que Isso. botar a É caso a máquina de caso. calcular aí. Não tem uma regra geral para esse participante, para aquele, esse regime melhor. Cada caso, cada participante tem que analisar o seu caso e decidir. E para quem está isento de imposto de renda hoje, Sati, o que é que muda de eu Não migrar? muda nada. Quem está isento hoje vai permanecer isento no novo plano, tá? Então, esses valores todos, quer dizer, se alguém hoje tem isenção, vai continuar sendo isento no novo plano. É porque ele está num patamar de rendimento que não incide nenhuma alíquota de imposto de renda. Mas é bom sempre esclarecer, né? As pessoas estão Só perguntando. lembrando, o único ponto, quer dizer, é que a gente está falando de isenção pessoal, que normalmente Uhum. acontece quando alguém tem alguma doença, alguma coisa e é isento. Porque tem também uma situação de um participante que, por exemplo, hoje recebe um benefício mais baixo e está na faixa de isenção do regime progressivo. Se ele migrar e optar pelo regressivo, ele vai passar a pagar imposto. E também soma com outros rendimentos que ele tenha, né? Tem que ver isso Isso. sempre. Você tem o aluguel, se você tem pensão do INSS, outra coisa assim. Isso se soma, né? As pessoas precisam fazer esse cálculo, mas todo mundo já fez muitas declarações de imposto de renda. Mas é sempre bom esclarecer. É, Tem algumas outras dúvidas aqui.
como fica a contribuição, Valdemir, isso é para você, essa é boa para você. Como fica a contribuição para a Cabesp, para os participantes que optarem pela migração para o plano CD? Como é que fica essa contribuição para a Cabesp? Essa é uma dúvida, Jorge, acho que de muitos participantes, a gente tem respondido aqui através da nossa central, né, esse questionamento com uma certa frequência. Por isso que é importante realmente a gente reforçar e as pessoas, né, prestarem atenção para não ter aqui nenhum entendimento equivocado, né? A opção pela migração, Jorge, não traz, né, nenhuma mudança junto à Cabesp, entendendo que uma vez que a Cabesp é um benefício independente do benefício do Banesprev, ou seja, na hipótese de migração, será considerada sempre a última base para custeio da própria Cabesp, né, vigente antes da efetiva migração, que é atualizada anualmente. A Cabesp tem ali uma regra própria, mas a vida desse participante, ela segue da mesma maneira como sempre foi, tá, Jorge? Outra dúvida que surgiu, Valdemir, tem pessoas que têm alguma pendência judicial com o Banesprev, né? Tem uma ação judicial, tem alguma coisa correndo na justiça em relação ao Banesprev. Esse participante, ele pode fazer migração, por exemplo, para o plano CD, mesmo tendo uma pendência judicial com o fundo? Sem dúvida, Jorge, né? Não há nenhum impedimento aí para este participante migrar para o plano CD, conforme regras, né, aprovadas pelo próprio Conselho Deliberativo, lembrando, né, que houve todo um cuidado, né, de estabelecer regras legais, né, no momento da aprovação, tanto pelo Conselho Deliberativo, aqui no âmbito da entidade, e na sequência isso foi submetido aí a Previc, né? Então, uma vez aprovado, né, pelo CD, pelo que a gente chama de Conselho Deliberativo, e essas informações, elas estão ali, Jorge, disponíveis também no nosso hot site. Aproveito para fazer uma propaganda aqui, né, para que as pessoas acessem, consultem, tem lá muitas informações detalhadas. A gente, né, tem a possibilidade de esclarecer uma dúvida individual também de cada participante. Então, a ação judicial, Jorge, que exista eventualmente, né, no Banesprev, não impede este mesmo participante, não importa o estágio de vida que ele esteja, então não o impede de fazer a sua opção e migrar. Então, a ação está vinculada ao plano que ele está hoje, e ele pode sim fazer a opção dele e ir para um novo plano, para esse novo plano CD, sem problema nenhum, sendo que uma coisa está ali dissociada da outra, tá? Porque a dúvida surgiu, é muito bom você informar. Bom, gente, é o nosso terceiro webinar, acho que a grande novidade foi, de fato, esse valor de referência. Tomara que já na próxima a gente possa avançar um pouco, né, nesse cálculo, nessa primeira avaliação, né, Sátiro, e as coisas vão caminhando. Eu queria agradecer Sátiro, queria agradecer ao Valdemir e lembrar vocês que a central de atendimento, os números vão estar aí, continua aberta para receber. Eu preciso até desse feedback, né, desse retorno, para a gente fazer a formulação de perguntas e voltar no outro vídeo sempre esclarecendo. Então, Valdemir, Sátiro, muito obrigado mais uma vez. Acho que vocês foram muito claros e transparentes, como sempre. E agradeço muito a vocês que estão nos assistindo aqui. Voltaremos sempre esclarecendo, tendo dúvidas. Não deixem de mandar suas dúvidas. Não pode ficar um resquício de dúvida nesse processo. Acho muito importante que tomara que a pessoa decida realmente consciente e sabendo que é o melhor para cada um, né? Então, obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Obrigado, Jorge. Eu queria só para finalizar aqui, Jorge, a minha fala, de novo, né, agradecendo a participação dos senhores aqui também. De novo, é mais uma oportunidade de falar para os nossos participantes, né? Quer informação? Vem buscar aqui no Banesprev. Acesse o nosso site, pesquisa no nosso hot site, né? Você entrando pelo site principal ali, você vai ter acesso a uma página exclusiva sobre
o plano CD, tem ali perguntas e respostas, o participante ele pode se cadastrar lá para receber novidades, para receber mais informações. Então, a gente está aqui, Jorge, trabalhando, como eu disse, incansavelmente, para levar para o nosso participante a melhor informação, porque nós realmente valorizamos a decisão dele, não importa qual seja a decisão, se ele vai migrar, se ele não vai migrar, né? É lógico, após a aprovação da Previc, mas que essa decisão seja tomada com base no máximo de informações possíveis. É isso, Valdemir. Porque depois da pandemia, né, o mundo online, o mundo digital, né, só ser no nosso cotidiano. A gente tem que agora usar mais esse mundo virtual, já que a gente pessoalmente já tem evitado ir nos lugares, né? Então, no computador, no celular, é a hora de ficar mexendo e o canal está aberto para mandar perguntas e dúvidas, né? E até individualmente vocês estão dispostos a responder. Olha, é um prazer muito grande, né? Um prazer muito grande estar aqui, né, nesse terceiro webinar e estamos abertos. Quiserem, vamos fazendo quantos forem necessários, né, Valdemir? Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Tchau.